Seja muito bem-vindo ao canal Crivo Filosófico, o seu canal do conhecimento. Hoje estarei respondendo algumas perguntas, na realidade é C.S. Lewis que vai responder, algumas perguntas sobre apologética cristã. Eu elaborei essas perguntas com base na leitura que eu fiz do livro Deus no Banco dos Réus. É um livro que existem inúmeros artigos, dentre eles há um artigo em que C.S. Lewis responde o que é apologética. Claro que eu não vou aqui apresentar esse capítulo todo, né, mas eu fiz um resumo com as minhas palavras, mas como se fosse C.S. Lewis respondendo as perguntas que eu irei fazer. Tá? Então você que está chegando agora, se inscreva no canal, deixe o seu like ao final do vídeo, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas cheguem a este conhecimento e deixe o seu comentário aqui porque é muito importante o seu comentário. Quero agradecer também aos novos inscritos aqui no canal. De 2 semanas para cá o canal teve um aumento significativo, né, para o meu canal. Eu fiquei muito surpreso. Enfim, agradeço aos novos inscritos. Bom, eu vou apresentar hoje o que é apologética para C.S. Lewis e nos próximos vídeos, que também será sobre C.S. Lewis, eu estarei abordando alguns argumentos sobre, por exemplo, a questão da historicidade de Cristo, né? Que Cristo de fato é o Filho de Deus. Por que ele é o Filho de Deus? C.S. Lewis argumenta nesse sentido. Também apresentarei os erros do materialismo científico, naturalismo. Este conhecimento é fundamental porque muitos pensam, né? Havia-se essa ideia, hoje não mais, mas havia uma ideia de que acreditar em Deus seria uma atitude irracional, seria como se fosse um pulo no escuro. Mas isso não é verdade. Haja vista que há inúmeros intelectuais que acreditam em Deus, ou existiram inúmeros cientistas, enfim. Então, assim, acreditar em Deus não é um ato de ignorância, né? Não é um subproduto da não reflexão, tá? Muito pelo contrário. Então, começando com a pergunta, né, principal, o que é apologética? C.S. Lewis responde: apologética significa, é claro, defesa. Certo, sendo assim, o que nos propomos a defender? O cristianismo, naturalmente. Isso significa que devemos defender o cristianismo em si. A fé pregada pelos apóstolos, confirmada pelos mártires, expressa nos credos, exposta pelos pais. Quando C.S. Lewis fala pais, ele está se referindo aos pais da igreja, tá? Os primeiros teólogos e também filósofos cristãos ali a partir do século II, século III, IV, Agostinho de Hipona, por exemplo. Tá? Ele diz assim: ela deve ser claramente distinguida daquilo que qualquer um de nós talvez pense sobre Deus e o homem de maneira geral. C.S. Lewis alega que cada um de nós tem suas ênfases individuais. Cada um nutre, além da fé, muitas opiniões que lhe parecem coerentes com ela, verdadeiras e importantes. E talvez sejam, mas ele afirma: mas como apologistas, não é nosso dever defender tais ênfases. Nós defendemos o cristianismo, não a minha religião. Tá? Então, assim, para C.S. Lewis, nós devemos defender o cristianismo em si, ou seja, da forma mais pura possível, sem nenhuma doutrina de alguma instituição A, B, C ou D, por exemplo. Que é isso que ele está dizendo aqui, tá? Quando mencionamos nossas opiniões pessoais, devemos sempre deixar clara a diferença entre elas e a fé em si, pois a grande dificuldade é fazer com que o público moderno perceba que estamos pregando o cristianismo porque de fato acreditamos nele. Os homens sempre supõem que estamos ensinando algo que gostamos ou porque julgamos ser bom para a sociedade ou algo do tipo. Isso acontece muito. Eu vejo em muitos comentários aqui dos vídeos, aqui do canal, pessoas comentando que a crença em Deus, ou as pessoas acreditam em Deus por conveniência, porque de certo modo traz um certo conforto, quando na realidade não é bem assim. Pode ser que sim, tenha pessoas que acreditam em Deus porque traz um certo conforto acreditar em Deus. Mas eu acredito que para aqueles que estudam, né, aqueles que se debruçam sobre a questão mais assim teológica ou mesmo filosófica, eles acreditam em Deus porque eles vê que é racional acreditar em Deus. O próprio exemplo disso é o C.S. Lewis, que era ateu, né, e depois ele se converte e se torna um dos maiores apologistas do século XX, ou se não o maior apologista do século XX. Então ele começou a acreditar em Deus por uma via racional. Não só por uma via racional, mas como ele viu sentido no cristianismo. Né? E que o cristianismo, através dele, ele conseguia entender o mundo. Que, por exemplo, há inúmeras religiões, mas a gente tem que verificar qual religião explica melhor
o mundo? Qual religião explica melhor, desde o surgimento do cosmos, por exemplo, até o surgimento da vida? Qual religião faz mais sentido sobre todos os aspectos possíveis que nós possamos olhar e analisar? Inclusive, depois eu vou apresentar o argumento de C.S. Lewis apontando, né, por que o cristianismo faz mais sentido, porque ele encontrou respaldo e explicações muito melhores no cristianismo do que em qualquer outra religião. Aqui eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Ele diz mais, em segundo lugar, esse cuidado para preservar a mensagem cristã como algo distinto das próprias ideias exerce um efeito muito bom no próprio apologista. Isso o força a enfrentar elementos do cristianismo original que considera obscuros e repulsivos, além de ser salvo da tentação de pular, omitir o que acha desagradável. Né? Quando a gente olha ali no Velho Testamento, alguns textos são textos mais difíceis de lidar. No entanto, C.S. Lewis vai dizer que esses textos, essas questões que normalmente os apologistas costumam se desviar dela, ali é que vai se encontrar a essência, vai encontrar respostas mais contundentes ainda para a fé cristã. Eu queria enfatizar uma informação que eu trato de apologética, tá? Mas eu lido com apologética, mas mais sob o ponto de vista da filosofia mesmo, porque existem apologistas que são teólogos e lidam mais com a questão teológica, que não é o meu caso aqui. De teologia eu não conheço, ou conheço muito pouco, tá? Então, de novo, além de ser salvo da tentação de pular ou omitir o que acha desagradável. Em outras palavras, mesmo assuntos delicados para as sociedades modernas não devem ser evitados, pois ele afirma, abre aspas, o homem que cede a essa tentação, sem dúvida, nunca progride no conhecimento cristão. Então daí surge uma outra pergunta. Mas por que evitá-las impediria um crescimento no conhecimento cristão? O que quer dizer com isso? A verdade nova, a qual desconhecemos e da qual precisamos, deve, segundo a própria natureza das coisas, estar oculta precisamente nas doutrinas de que menos gostamos e que menos compreendemos, pois o mesmo se dá na ciência. O fenômeno problemático que não se encaixa nas teorias científicas atuais é o fenômeno que exige reconsideração e assim conduz a novos conhecimentos. Caso contrário, não há progressão. A ciência progride porque os cientistas, em vez de fugir de fenômenos problemáticos ou silenciá-los, estão sempre procurando desvendá-los. Do mesmo modo, haverá progresso no conhecimento cristão apenas se aceitarmos o desafio apresentado pelas doutrinas difíceis ou repulsivas, ou seja, aqueles assuntos espinhosos. É disso que ele está falando, que nós não podemos fugir. Aquele que se propõe a defender, fazer uma defesa, né, que isso é apologética, é defender a fé cristã, a apologética cristã, ele não pode fugir de assuntos que são espinhosos, temas espinhosos, tá? Quanto ao conhecimento científico em relação ao cristianismo, assim ele responde. Caso você conheça alguma ciência, é muito importante que se mantenha atualizado. Temos de responder à postura científica atual com relação ao cristianismo, não a postura que os cientistas adotaram 100 anos atrás. A ciência está em constante mudança e devemos nos manter a par dela. Ele também enfatiza o cuidado ao se lançar em alguma teoria científica que supostamente endossaria o cristianismo. Ele ressalta que devemos evitar termos do tipo "a ciência já demonstrou que", "segundo a ciência", pois, quando tentamos basear nossa apologética em determinado avanço da ciência, pode ocorrer que, enquanto fazemos isso, a ciência já mudou de ideia e retirou em silêncio a teoria sobre a qual nos fundamentávamos. Assim diz ele, timeo danaos et dona ferentes, que significa eu temo os gregos até quando dão presentes. Deste modo, devemos sempre apresentar aquilo que é atemporal, o mesmo ontem, hoje e amanhã, na linguagem específica de nossa própria época. A última pergunta. Mas por que o cristianismo é o verdadeiro caminho e não uma outra religião? Ou seja, por que tem que ser o cristianismo e não uma outra religião? Ele diz o seguinte: as duas únicas coisas que realmente valem a pena ser consideradas, ou seja, as duas religiões, são o cristianismo e o hinduísmo. O islamismo é simplesmente a maior das heresias cristãs, é o que ele fala. E o budismo é simplesmente a maior das heresias hindus. O verdadeiro paganismo está morto. Tudo o que havia de melhor no judaísmo e no platonismo sobreviveu no cristianismo. Na realidade,
para uma mente adulta, não existe uma variedade infinita de religiões a serem consideradas. Podemos, salva reverência, dividir as religiões como sopas em espessas ou ralas. Como espessas, refiro-me àquelas que incluem orgias, êxtases, mistérios e vínculos locais. A África, por exemplo, está cheia de religiões espessas. Com ralas, refiro-me àquelas que são filosóficas, éticas e universalizantes. Por exemplo, o estoicismo, o budismo e a igreja ética são religiões ralas. Se há uma religião verdadeira, ela deve ser ao mesmo tempo espessa e rala. Afinal, o verdadeiro Deus certamente criou a criança e o homem, o selvagem e o cidadão, a cabeça e a barriga. E as duas únicas religiões que satisfazem essa condição são o hinduísmo e o cristianismo. Ele quer dizer, em outras palavras, que uma religião ela precisa ser equilibrada. Ou seja, em outras palavras, nem carnal demais, usando os termos mais comuns, nem carnal demais e nem sacrossanta demais. Não sei se esse termo está aqui adequado, ou seja, muito asceta, muito puritanismo. E as duas únicas religiões que satisfazem essa condição são o hinduísmo e o cristianismo. No entanto, o hinduísmo a satisfaz de maneira imperfeita. A religião rala do eremita Brahmani na selva e a religião espessa do templo vizinho caminham lado a lado. O eremita Brahmani não se incomoda com a prostituição no templo, nem o orador do templo com a metafísica do eremita. O cristianismo, por sua vez, derruba o muro que separa os dois lados. Ele exige que um convertido da África Central obedeça a uma ética universalista sofisticada. Ele exige que um snob acadêmico do século XX, como eu, jejue por um mistério e beba o sangue do Senhor. Aí ele diz assim: o convertido selvagem tem de ser ralo, eu tenho de ser espesso. É assim que descobrimos ter encontrado a verdadeira religião. Uma última palavra: descobri que nada é mais perigoso para a própria fé do que o trabalho de um apologista. É por isso que nós apologistas, ele diz, arriscamo-nos e apenas podemos ser salvos abandonando continuamente a trama de nossos próprios argumentos, bem como nossas bancadas intelectuais e voltando-nos para a realidade, isto é, abandonando a apologética cristã e voltando-nos para o próprio Cristo. É também por este motivo que precisamos da ajuda contínua um dos outros. Oremos um pelos outros. Bom, gente, então aqui é uma introdução, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like e até a próxima.